noite, fofuchos. Tudo bem, galerinha do terceiro? Estamos aqui então para mais uma aula do CMSP. O título da aula foi bastante interessante hoje, não é? O que é ser romântico no século XXI? Então, o que será que é ser romântico hoje? A gente acabou de discutir as habilidades aí, refletir e discutir com vocês sobre o romantismo na cultura pop, na música e no cinema, assim como o que é ser romântico no século XXI. Refletir com vocês sobre a temática da luz e da liberdade no movimento romântico em obras de arte e textos literários. Refletir com vocês sobre os gêneros textuais diversos, legendas e fichas técnicas. Bora lá? Então, lá no caderninho de vocês tem, não é? No material do Aprender Sempre. O que é ser romântico? A gente discutiu um pouco, compartilhou no chat, né? O que é ser romântico para vocês? O professor Mauro Marcial nos explicou, né? A definição do romantismo lá no século XIX, da escola literária mesmo, no final do século XVIII para o século XIX. Que o ser romântico era o sofrimento. Não era como a gente vê hoje, por exemplo, uma comédia romântica. O que acontece? O casal ele pode até sofrer, não é? Tem lá toda a narrativa, tem o clímax, mas no desfecho eles acabam juntos. No romantismo, não, na nossa escola literária. O ideal do romantismo era o sofrimento pela mulher amada. Eles não queriam ter a mulher amada para eles, mas era aquele amor idealizado mesmo, aquele amor platônico, comparado mesmo a uma patologia, a uma doença. Então, ser romântico lá no final do século XVIII, início do século XIX, era isso. Era aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor pela pessoa amada. E o que será que mudou? O que será que a gente vê hoje, não é? E você, se considera uma pessoa romântica? Então, nós tivemos várias respostas. O professor trouxe até pra gente a análise do filme Titanic, de um homem que morreu pelo amor de uma mulher que ele conheceu por 3 dias. Ele se apaixonou, né, por ela e deu a vida por ela. Será que você daria a vida por um amor? Será que isso é ser romântico para você? Será que você tem essa visão idealizada da vida? E nós também discutimos que ser romântico não está só relacionado a um relacionamento, não é? Homem e mulher, a um relacionamento amoroso. Mas não, a visão de romântico mesmo é de pensar no próximo, de solidariedade, de um sentimento maior. Uma visão romântica de mundo, de achar que aquilo pode mudar. Diferente, por exemplo, né, da escola que veio depois e das características que vieram depois do realismo, a realidade nua e crua. Essa pessoa nasceu desse jeito, cresceu desse jeito, o mundo fez desse jeito e ela não vai mudar. Então o romântico é aquela pessoa que sempre ele enxerga algo de positivo, uma coisa boa. As pessoas são românticas hoje como antigamente? Aí eu trouxe uma charge aí pra vocês, não é? O casal deitado, cada um no seu computador, não é? Feliz Dia das Mulheres pra você, querida. Obrigada, amor. Você é muito gentil. Mas cada um ali teclando, não é? Ele sequer, né, olhou pra ela, deu um beijo e disse Feliz Dia das Mulheres. Então, fala um pouco desse distanciamento. Não que ser romântico é ser grude, não é? Não confundam. Mas será que mudou? Será que a visão romântica de mundo lá do século XIX é a mesma do século XXI? E aí veio a questão para nós, então, do que é romantismo. Nós retomamos as características da escola literária, né? De quando nós passamos pela questão lá do indianismo, né? Do período, depois do mal do século, e depois com Castro Alves, né?
um romantismo assim, lutava mais pelos direitos do ser humano. Mas será que o romantismo fica só nisso? Só nas escolas literárias? Será que não existe mais? Será que não vem nada além disso? E aí discutindo, não é? Na aula a gente viu que vem. É que o romantismo ele não é só uma corrente literária. Não foi só um momento histórico. Só entre aspas, né? Porque já é muito. Mas que ele permeia, porque de tão forte, de características tão marcantes, ele permeia, ele perpassa todas as escolas e ele sobrevive até hoje, né? No pós-modernismo que nós vivemos. Ele passa pelo realismo e ele está aqui presente no nosso dia a dia. Por mais antirromânticos que a gente diga que a gente é, o romantismo está aí. No pensar no outro, na questão de alteridade, no nosso agir e assim por diante. Como o romantismo é tratado nos filmes hoje, na poesia? Aí eu trouxe para vocês, não é, o Lulu Santos aí. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Direito, né? Tem a cena do filme que ficou marcado como se fosse a primeira vez. Românticos Água com Açúcar. Eles não ficam juntos, ele morre no final. E a música que o professor Mauro disse, né? Que a mulher encontra o namorado com a amante e ao invés dela fazer um estardalhaço, ela não, né? Toma aqui uns R$ 50. Então, hoje em dia é muito isso. As músicas, elas falam muito disso. Você não é mais aquela idealização, aquele amor exacerbado e eu não posso perder porque é a paixão da minha vida. Não, ai, você não me quer? Tem quem queira, não é? Então, segue o baile, né? A fila anda. Então, o nosso século traz isso pra gente. E aí vem, então, a literatura e a arte, que elas são únicas, não é? Elas se entrelaçam, elas se permeiam e elas ficam uma só. Aí vieram as obras pra gente analisar. O que tem de romântico nessa pintura? Romântico nesse quadro? Então, uma figura idílica, não é? Pastoreira, plenas de volume, porque as mulheres, né? As mulheres assim exacerbadas, de quadris largos naquela época, eram mulheres sensuais. O outro pretende representar a mulher e a beleza ideal, e não a mulher em si, com figuras mitológicas que têm um significado. Então, para o autor aí do quadro, Vênus, a deusa da beleza e do amor, os cupidos, né? Esses meninos alados, aí, meninos com asas, fazem a toilette e dão um banho nela. A alegoria é a alegoria da beleza e da sensualidade. Tá? Então, essa obra retrata o romantismo, um quadro que nos mostra o romantismo. E agora? Essa obra aí, A Mulher com o Papagaio, não é uma alegoria, não é o romântico sendo tratado. O ambiente e a vestimenta estão desalinhados. Não é uma coisa bonita de se ver. Não o belo, mas o belo enquanto romântico que a gente está falando agora. Exibe-se o relaxamento do corpo e a luz matinal indica um fim de festa. Sabe quando eu aproveitei muito a noite e agora estou cansada? Dá-se o papagaio aí, ó. Eu coloquei até uma setinha para vocês verem, tá bem no cantinho, no chão. Ela tá tentando tocá-lo até. Dá uma sensação de realismo à pintura. Preocupação, percebe-se preocupação com luz e sombra e a representação da liberdade.
um padrão clássico mesmo das mulheres realistas, do realismo. Diferente do que a gente viu aqui, não é? Um quadro que exala romantismo. Ao observar uma obra de arte, então, mesmo sem termos conhecimento sobre o assunto, então, professora, mas eu não tenho domínio, eu não sei do que a obra retrata. Né? Mas você consegue pistas, observando a ficha técnica, as informações que ela traz, buscando num site, num livro, informações sobre ela, sobre a época em que o artista a pintou, o local onde está exposto. Né? Então, olha a importância de você conhecer esse gênero textual, que aí você consegue relacionar. Saber que essa obra é do realismo faz você entender muita coisa sobre ela, mesmo que ela seja uma obra desconhecida para você. E agora? Né? Qual o título dessa obra aí? E que tema ela traz pra gente? As fases da vida, né? E por meio dela o autor expressa a transitoriedade da vida, quanto a vida é transitória e a mortalidade nela representada pela sua família e pelos mais idosos. Então é uma coisa explícita que você consegue bater o olho e ver? Não precisa de análise. Se você dentro da obra, você consegue compreendê-la de maneira mais fácil, mais tranquila. Quais elementos da obra refletem a temática aí romântica? O cuidado dele com a luz, o pôr do sol, a comparação com o fim da vida, não é? Dando um aspecto melancólico, triste, próprio do romantismo. E para finalizar, então, será que batendo o olho nessas imagens vocês conseguiram observar se elas pertencem ao romantismo ou ao realismo? Então, vocês analisaram essa pintura, não é? O peregrino sobre o mar. Então, o próprio nome já diz, peregrino, o andante. Ele anda sozinho, refletindo sobre a vida. Então, toda a característica do romantismo está aí. E agora, independência ou morte? O realismo, a luta, a batalha. Olha só, todo o ar bucólico, não é? Uma plantação de batatas, a árvore ao fundo, a grama, um casal, o romantismo refletido aí. E o bezerro sendo trazido para casa. O realismo novamente. Então vocês puderam analisar essas 4 obras, pesquisem sobre elas, tá? Ao final de cada uma tem a origem de onde elas foram retiradas. Quais são os cantores românticos de maior sucesso na atualidade? Você gosta de algum deles? Por quê? Então contem pra gente um pouquinho. Quais características do romantismo estão presentes nas suas canções? Converse sobre suas descobertas e impressões com seus colegas e professor. Então a gente fez isso um pouco na aula, mas a gente pode continuar fazendo aqui, tá? Por meio do WhatsApp, por meio das nossas interações e das atividades nos formulários. Façam as atividades da página 31 a 34. Tirem as dúvidas comigo, eu tô aqui. A gente discutiu um pouquinho sobre o que é ser romântico nos dias de hoje e analisamos características das pinturas de obras realistas e românticas. Então, bons estudos, até a próxima aula de quinta e todo dia a gente conversa aqui, tá? Um abração, fiquem com Deus. Até mais.